Bom dia, pessoal, ou boa tarde, ou quem sabe até boa noite. É como eu digo, né? Depende da hora que você vai ver esse vídeo. Eu sou Heloís Ney Neves Marinho e a gente vai continuar aqui com a nossa aula de quinidários. Eu falei um pouco de quinidários na aula passada de poríferos e agora iremos adentrar mais no conteúdo. Vamos lá e a aula vai ser legal. Bem, pessoal, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos sobre os quinidários. E vamos começar aqui com uma pequena definição. Os quinidários, filoquinidária, são grupos de animais com uma organização corpórea relativamente simples, porém mais complexa do que a apresentada pelas esponjas. Eu trouxe aqui uns exemplos de vespa do mar, pólipo e uma esponja. Sim, Eloy, mas a aula é sobre quinidários. O que que uma esponja está fazendo aqui? Calma, pessoal, tem um propósito. Podemos observar que as esponjas, elas não têm essa capacidade. Qual capacidade? De se locomover. As águas vivas, elas já conseguem se locomover e também já conseguem predar o seu alimento. Existe cerca de 11 mil espécies de quinidários de água salgada e também existe umas 20 espécies de água doce. Contudo, não existe nenhum exemplar de quinidário terrestre, só mesmo aquático. Podemos observar que o pólipo ele é séssil, ele tem uma característica comum, né, com as esponjas. Porém, ao contrário das esponjas, ele consegue se locomover de forma lenta. Já as esponjas não conseguem, elas são totalmente sésseis. E também, pessoal, podemos observar que o organismo dos quinidários são bem mais complexos comparado com os dos poríferos. E a organização é simples, realmente é simples, bem simples. Contudo, eles já possuem uma maneira de digerir os alimentos, já o porífero é apenas um filtrador. Agora vamos ver outras definições. Os quinidários, ou filoquinidária, eles são classificados em quatro classes. E podemos classificar o filoquinidária nessas classes aqui, ó, hidrozoa, scyphozoa, cubozoa e anthozoa. Eu irei comentar particularmente, individualmente, cada um deles com seus representantes, né? Eu vou mostrar exemplos de quinidários. A classe hidrozoa tem representantes com grande variedade de formas e ciclos de vida. Podemos observar aqui um representante dos hidrozoários, a hidra, e formas polipóides e medusoides. As formas medusoides são aquelas formas que, perdão o desenho aqui mal feito, que parecem com essas águas vivas aqui, ó. É bem feito esse desenho. Então, essa aqui é a forma medusoide, e a polipóide é justamente aquela que é presa aqui, ó, parece uma mãozinha. Isso é a forma polipóide. A classe Scyphozoa é observada o estágio do ciclo de vida dominante é o de medusa, e geralmente os pólipos são pequenos e assemelhados a medusas jovens. Em algumas espécies, a fase de pólipo não é observada. Podemos observar que a classe Scyphozoa ela tem essa peculiaridade aqui, que os pólipos são pequenos e se assemelham a medusas, e já outros nem têm essa fase de pólipo, nem são observadas. E aqui é um exemplo, um representante da Scyphozoa, a Aurélia. É um quinidário também, só que da classe Scyphozoa. A classe Cubozoa. Os quinidários possuem um estado medusoide em forma de cubo. Exatamente isso que vocês estão pensando, pessoal, em forma de cubo. Olha aqui, vou tentar desenhar da melhor forma possível. Aqui, ó, deu uma fraquejada. Olha aqui, ó. Eles são dessa forma. Vou apagar aqui para não estragar o slide. Ah, não tá dando certo. Apaguei aqui. Ou seja, esse grupo possui uma das espécies mais mortais que se conhece, Chironex fleckcherry, que é a vespa do mar. Ela possui um veneno mortal, pessoal. Quando ela vai caçar, ela basta bater os seus tentáculos sobre a presa, vai causar a morte na certa. Aqui o exemplo dela, a vespa do mar.
A classe Anthozoa. Os antozoários não têm estágio de medusa durante seu ciclo de vida. Os pólipos dessa classe podem estar sozinhos ou formando colônias, anêmonas e corais que pertencem ao grupo. Pessoal, aqui está bem nítido, né? Que a gente pode observar um exemplo de colônia e um exemplo solitário. Pessoal, aqui nós temos dois exemplos de quinidários, um pólipo e uma medusa. Pessoal, não olhem para a medusa. Vamos focar aqui no pólipo, certo, pessoal? Não olhem para a medusa. Certo. Eu vou aqui comentar algumas estruturas dos quinidários e vou explicar como é que se dá o processo digestivo deles. Pessoal, quando o quinidário, o pólipo, ele captura algo, com seus tentáculos, que são repletos de quinidoblastos, que eu irei comentar no slide a seguir, ele leva até a boca e a boca leva até a cavidade gastrovascular, que é justamente essa parte interna aqui do corpo do quinidário, onde ocorre a digestão. Algumas enzimas vão atuar aqui e vão fazer a digestão. Porém, a digestão ela não ocorre só aqui na cavidade gastrovascular, porque o sistema dos quinidários, o sistema digestório dos quinidários é incompleto, ou seja, ocorre essa digestão intracelular, mas ela vai ser complementada, ela vai ser completada aqui na gastroderme, que é extracelular. Podemos observar aqui também a mesogleia, a epiderme, que aqui é um tecido de preenchimento, e a epiderme ela faz o contorno do corpo do indivíduo. E essa epiderme ela está cheia, lotada de quinidoblastos ou quinidócitos. Podemos agora observar a medusa, né, que estava aqui bloqueada, e podemos ver que é basicamente a mesma coisa. O que muda é seu formato, que a boca vem para cá, para essa parte inferior, e ele muda também o seu formato, os tentáculos vêm para aqui para baixo. E agora vamos comentar de forma mais específica os quinidoblastos. Pessoal, eu comentei com vocês no slide passado que o corpo desses animais são repletos de quinidoblastos ou quinidócitos. E exatamente essa estrutura aqui que eu vou explicar para vocês. Essa célula possui um nematocisto que ele fica enrolado aqui, ó, bem acomodado dentro desse opérculo. E há um quinidocílio. Esse quinidocílio, qualquer movimento pode ser percebido por ele. Assim que ele percebe, ele consegue abrir, dar um sinal para cá, para o opérculo, pá, ele abre. E aí o filamento urticante sai bem rápido, juntamente com esse quinidócito aqui, ó, descarregando uma toxina, que ela é urticante. Pessoas que foram atacadas ou sofreram algum acidente com essas águas-vivas, com esses quinidários, relatam que a dor é muito intensa e aquela sensação de urticária, aquele negócio urticante que fica doendo direto. Então, pessoal, podemos observar aqui essa célula, elas estão presentes em todo o corpo desse animal, mas há animais que conseguem predá-los, por exemplo, as tartarugas, elas conseguem predar as águas-vivas. A reprodução. Podemos observar aqui nesse primeiro exemplo de reprodução duas medusas adultas, uma macho e outra fêmea, que elas já estão prontas para se reproduzir. O macho libera os espermatozoides na água e ocorre a fecundação interna. Depois acontece a liberação da plânula. A plânula ela se fixa no substrato, ou seja, no solo em algum local, e dá origem ao pólipo. O pólipo sofre uma divisão que se transforma nesse novo organismo aqui, que depois se transforma em éfiras, que são justamente medusas imaturas. E depois da liberação dessas éfiras, elas ficam aqui, ó, até se desenvolver. Depois que elas se desenvolvem, elas se transformam em medusas adultas. E assim se repete o processo de reprodução. E esse aqui é um processo de reprodução por brotamento. Podemos observar aqui, né, que o organismo ele vai mostrando essa protuberância aqui e vai saindo, vai crescendo, tipo uma espinha. Aí ele cresce até ficar assim semelhante, né, à própria hidra, que parece uma hidra. E aí ele, quando ele cresce, ele se transforma nisso. E ele sai do organismo e já se torna outro organismo. E esse tipo de reprodução, ele é conhecido como brotamento.
Pessoal, chegamos ao fim da nossa apresentação. Obrigado pela atenção de vocês. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa apresentação. Eu deixo aqui o meu obrigado a vocês que ficaram aqui até o fim. E até a próxima aula. Eu vou deixar aqui um e-mail para contato, se vocês quiserem entrar em contato para perguntar alguma coisa sobre esse vídeo. Eu estarei lá respondendo assim que possível. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, pessoal!